Muito bem, meus amigos, estamos aqui em mais um vídeo na web. Hoje eu vou falar sobre a prova INSS. Eu fiz a correção dela e vou falar as minhas impressões sobre essa prova. É, eu preciso alertar que eu só não corrigi ainda a prova de português porque das prints que eu recebi, o texto não estava legível. Então o resto tudo eu consegui corrigir, mas português é a única prova que eu não vou comentar agora. E até uma ironia, né? Porque é uma matéria que eu dou aula há bastante tempo e não vou comentar. Mas comento assim que tiver acesso à prova. Vamos lá. Falar sobre recursos também nesse vídeo. Fica esperto que eu já identifiquei dois, talvez três razões de recurso para você. Vamos lá. Primeiro, iniciando a prova, vou tentar fazer um comentário rápido aqui sobre os principais conteúdos. Iniciando a prova, bom, português você viu que eu não consegui corrigir, infelizmente ainda, né? Porque sem o texto eu prefiro não corrigir, sabe? Ética. Nossa, a ética tava linda. Tava linda a prova. Eu fiquei muito feliz com a prova de ética e mais feliz ainda porque 3 dias antes da prova, na quarta, eu fiz uma aula, os meus alunos devem lembrar disso na quarta ou na terça, uma aula de 1 hora e meia sobre ética. Sei lá, 2 horas, assim, uma coisa assim. E todas as questões estavam ali. Nossa, me deu uma grande alegria, uma grande felicidade isso mesmo. Porque todas as questões, sem exceção, estavam nessa aula, né? Então, fiquei bem feliz com isso. Constitucional, uma prova justa, uma prova boa. E fiquei feliz também porque se você me acompanha, eu fiz uma revisão de véspera aqui no canal, né? Obviamente, um dia antes. E eu falei assim, quem entrar no grupo do Telegram, aqui embaixo tá o nosso link do grupo do Telegram. Eu vou mandar amanhã um áudio de revisão. E para você ir para a prova, e aí você vai ouvindo, relax, de boa, tranquilo. E nesse áudio eu coloquei constitucional e previdenciário. E não é que constitucional bateu na lata muita coisa que estava nessa revisão, que quem ficou ouvindo ali 1 horinha antes de entrar na prova já chegou acertando. Dentre elas, a questão que fala sobre o direito à reunião estava lá. E eu fiquei bem feliz com isso. Né? No mais, quer dizer, as questões estavam muito tranquilas. Lembro de eu falar em sala de aula, inclusive, para quem é meu aluno, eu falei sobre cassação. Eu acho que 2 dias antes da véspera da prova, eu falei sobre constitucional e falei sobre a cassação dos direitos políticos. Então, assim, fiquei bem feliz. Uma prova bem justa, prova honesta. Sobre direito administrativo agora, é uma prova boa também, dentro do esperado. Não me pareceu nada demais, assim. Tem no máximo aqui uma questão ou duas mais difíceis, mais complicadas, mas no mais, questões todas muito boas. Essa questão a questão que diz assim, ó, ainda que não seja agente público, aquele que induzir ou concorrer culposa ou dolosamente para a prática de atos de improbidade, sujeitar-se-á no que couber às disposições da lei de improbidade. Olha que questãozinha safada. Por quê? Porque tá errada a questão, mas é por uma única palavra. Ele copiou o trecho da lei, artigo 3º, se eu não me engano. E isso aqui é apenas dolosa. Ele botou culposa ou dolosa. E aí tá o erro da questão. Mas me chamou a atenção que eu pensei, olha que safadeza, botou uma palavrinha ali. Meus amigos, tem disso. Informática, nossa, informática super tranquilo também. Muito, muito tranquilo. A questão mais complexa de informática, na minha opinião, é a questão do BitLocker, né? Que é esse recurso que tá nas versões do Windows desde 2007, eu acho, né? Acho que era a questão mais difícil. Tava tranquilo demais. Raciocínio lógico,
As primeiras questões difíceis, aquelas de diagrama, 75% atendimento remoto, 35% atendimento presencial, essas questões mais difíceis sim. Agora, as outras questões que falam sobre proposições, né, super tranquilas, as outras 3, 4 questões super tranquilas. Outras 3 questões, né? Foram 5 de raciocínio lógico, 2 mais difíceis. Foram 2 mais difíceis e 3 muito fáceis. Depois entramos em previdenciário. Em previdenciário, logo no início, nós temos uma questão que diz o seguinte, ó. Diz o seguinte, ó. No direito previdenciário, aqui tem uma questão de anulação, possível anulação. Ó, no direito previdenciário, a lei nova não surte efeito pretérito, salvo para beneficiar os infratores de norma de custeio. Qual é o pulo do gato para você que errou essa questão, para você buscar pleitear aqui, eventualmente, a anulação dela? É pelo seguinte, direito previdenciário, ele tem uma parte dele que é realmente pertencente a ele. E tem uma parte dele que, na verdade, ele faz carinho no direito tributário, né? E alguns pontos chamei atenção em sala de aula. Quando eu falei, olha, contribuição social é uma espécie de tributo. Eu lembro do puxando a orelha na sala de aula, né? Olha, é proibido sem inovar na contribuição, mas na criação, né, de nova contribuição social, né, tem que ser por lei complementar, precisa inovar fato gerador, né? Mas em relação a outra contribuição, se ele disser em relação ao imposto, não tem problema. E aí eu abri e fui mostrando, olha, existe tributo, né? Contribuição social é um tipo de tributo, tem contribuição compulsória, tem imposto, tem taxa. Eu expliquei um pouquinho sobre isso. Mas aqui me parece que é possível anular essa questão, porque eles justamente foram, ó, quando a gente vai falar assim, Zana, mas onde é que está a base legal para que a gente possa dizer que essa questão está correta ou que ela não está correta? E esse é o pulo do gato, na minha opinião. Porque a base para ela tá aqui, ó. A base para ela tá... Eu vou tentar deixar pequenininho aqui a minha imagem para poder falar com vocês, ó. Aqui é pronto, ó. A base legal dela tá aqui, ó, no artigo 105, 106 do Código Tributário. E Código Tributário não é o teu edital, você não tinha que estudar direito tributário. Se você vai fazer concurso para auditor da Receita ou para analista tributário da Receita, você tem que estudar. Mas para técnico do INSS não precisava. E o que nós temos, né, de norma falando sobre isso é aqui, ó. A lei aplica-se a ato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade ao infrator. Também tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando lhe comite penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática. Então, me parece que você que errou essa questão pode solicitar a anulação dela com base, né, na argumentação de que esse conteúdo específico está tratando de norma de direito tributário, né? Embora se refira a previdenciário, esticou demais e abraçou ali um direito que não está no edital.
né? É uma possibilidade. Mais para frente tem uma outra que foi um lamentável erro de construção. Olha como a língua portuguesa é maravilhosa, né? A língua portuguesa é maravilhosa. A questão que nós temos é o seguinte, ó. A questão que nós temos é a seguinte, ó. Eu até vou tentar trazer aqui num bloquinho de notas para colocar aqui para você, para colocar aqui para você no quadro. A questão diz precisamente o seguinte, ó. Vou colocar aqui para você no quadro, ó. Ó. Vou botar aqui no Writer mesmo aqui. Ó, veja. Deixa eu ver como é que tá a minha tela aqui. Muito bem. Então, vou tentar deixar maiorzinho aqui para você. Vou tentar dar um zoom. Ó. Então vamos lá. Ó. Para o trabalhador, o que é trabalhador? Não faço ideia, mas vamos ler. Para o trabalhador, os valores relativos ao salário de contribuição, que forem sonegados. O que é sonegado? Sonegado é que ele foi escondido, ele não foi declarado. Para o trabalhador, os valores relativos ao salário de contribuição que forem sonegados não serão computados. Não serão computados para fins de cálculo de benefício. Pronto. Questão deve ser anulada. Por quê? Pelo seguinte, não está claro para mim, tem dois pontos de reflexão que você precisa fazer. Primeiro, quando eu penso nesse trabalhador, eu não sei o que é trabalhador. Ele está falando de um empregado? De um contribuinte individual? Ele está falando de um trabalhador avulso? Ele está falando de quem? Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, eu tenho aquela contribuição que é a contribuição que o segurado, que é descontado do dinheirinho dele e vai para os cofres públicos. E tem a contribuição que o patrão vai recolher para os cofres públicos do que ele pagou, ele vai recolher algo sem descontar do segurado. Não vai descontar. Eu gastei tanto. Bom, desse tanto tem um percentual, que é a contribuição patronal, que eu vou ter que passar para eles. Bom, se eu estiver falando dessa contribuição que o patrão tem que passar e ele sonegou, ora, o segurado tem como comprovar. Olha, peraí, ele tem como comprovar que essa contribuição eventualmente deveria ter sido feita. Se ele contribuir, se ele provar um vínculo com aquela atividade, ora, o fato do empregador dele ou da pessoa jurídica para a qual ele estava prestando serviço não ter recolhido, não vai prejudicar ele. Agora tem uma outra possibilidade de a gente pensar, que é pensar naquela contribuição que é do próprio segurado. Aí veja, eu tenho o segurado, por exemplo, o empregado, por exemplo, o trabalhador avulso, por exemplo, o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica. Aquela contribuição que é do segurado, o responsável por recolher comunicar e repassar é o empregador ou a pessoa jurídica para a qual ele presta serviço. Ele que é responsável de, eu tenho que te pagar tanto, estou descontando aqui tanto que é da Previdência. E aí se ele não repassou, ele está cometendo um crime. Mas se você comprovar, olha, tá aqui, teve desconto, foi descontado de mim isso. Isso não vai te prejudicar. Agora, e isso eu estou pensando
num contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica. Tanto faz se é pessoa jurídica imune ou não. Agora, se eu pensar num contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa física, ele mesmo tem que fazer o recolhimento. E se ele sonegar? Ou seja, ó, ele foi lá, eu fui lá, jardineiro, e eu limpei o teu quintal. E limpei o quintal de todos os teus vizinhos. E recebi um dinheiro. Mas eu não comuniquei para o INSS. Eu soneguei, eu não paguei imposto. Ah, nesse caso, realmente. Nesse caso, os valores do salário de contribuição sonegados não computados não serão computados. Claro. Por quê? Porque se eu não contar que eu ganhei esse dinheiro, ninguém vai saber que eu ganhei esse dinheiro trabalhando. Agora, se você não for pessoa física, for pessoa jurídica, e eu fui lá limpar o teu quintal, o quintal da tua empresa, a pessoa jurídica, quando for me pagar, você tinha que recolher a parte da minha contribuição, descontar do que vai me pagar e passar para a Previdência. E se você não o fez, e eu comprovar que você descontou de mim, ora, aí vai ser computado, sim. Foi sonegado? Foi, e vai ser computado. Ah, mas aí você que se vira com a Previdência. Eu, que sou o segurado, não tenho nada a ver com teus rolos. Mesma coisa o empregado, né? Se eu sou empregado, o meu empregador que é responsável por recolher aquela contribuição que eu tenho que pagar, que é descontada do meu saláriozinho. Agora, se ele descontou de mim e não repassou, ele cometeu um crime, apropriação indébita, Código Penal, ele que se vire, ele que se lasque. Agora, se eu comprovar que foi descontado, vai ser computado sim. Então percebe? A questão não deixa claro qual é a situação para que o examinando possa fazer um bom julgamento. Qualquer coisa que você coloque aqui pode estar errado ou pode estar certo. Porque a questão não deixou claro o suficiente para isso. Então, aqui é uma questão que eu acho que também deve ser anulada. E continuando, tem mais uma questãozinha que talvez possa ser anulada. Talvez, que é a seguinte, ó. Que é uma que fala do Carlos. Ó, o Carlos, ó. Que é uma que fala de BPC Loas. Veja, ó. Eu vou trazer aqui a questão do Carlos pra gente, ó. Vou trazer a questão do Carlos aqui pra gente. A questão diz o seguinte, ó. Vamos falar do Carlos aqui, ó. Ele conta uma história triste do Carlos, né? Carlos tem uma história triste aqui, ó. Veja. Deixa eu ver como tá na tela aqui, deixar um pouquinho maior, ver se fica, né? Beleza, aqui, ó. Ok. Ó. Então vou colocar para você na tela aqui, ó. Acho que agora vai, ó. Veja. Carlos, ele é um estrangeiro, ele tem 65, ele é idoso, ele é maior de 65 anos. Ok. Ele é residente no Brasil. Ele é comprovadamente incapaz de prover a própria subsistência. E não tem família no Brasil. Aí ele faz uma afirmação que meio que desconsidera muito do que ele falou ali em cima. Ele diz o seguinte, ó. Nessa situação, o fato de Carlos ser estrangeiro impede de ter direito ao BPC Loas. Não impede. Mas qual é o espaço que você tem para solicitar uma anulação nesta questão? O espaço é o seguinte, se a gente for falar, se você fez um estudo preciso em cima da legislação, você não encontrou base para fazer esta afirmação aqui sobre o nosso amigo Carlos. Porque essa afirmação, ela se encontra
no entendimento da Suprema Corte e não disciplinado em lei. E aqui eu trouxe um pedacinho aqui, ó. Um recorte pra gente aqui, ó. Ó. Aonde nós temos a decisão aqui da Suprema Corte, ó. Do relator Marco Aurélio, onde vai dizer o seguinte, ó. A assistência social prevista no artigo 213, inciso 5 da Constituição, beneficia brasileiro nato, naturalizado e estrangeiro. Mas aí, isso aqui é um entendimento da Suprema Corte. E por que você pode pedir anulação se você errou? Porque a banca não deixou claro se ela está falando de acordo com o entendimento da Suprema Corte ou de acordo com a norma brasileira. Porque de acordo com a norma, na LOAS não tem nada falando sobre isso. Então é um espaço de possível aqui de você pedir anulação para essa questão também. E não sei, eu estou muito curioso para poder pegar o caderno e quero corrigir português. Eu dei uma olhadinha por cima nas questões ali, fiquei meio desconfiado de uma ou outra, mas eu quero o texto para poder olhar isso. E no mais, a prova me pareceu boa, me pareceu justa. Eu quero saber o que você achou da prova. Coloca aqui nos comentários. E eu quero saber se você errou alguma dessas questões. Porque se você errou, eu faço um outro vídeo falando só sobre o recurso. E aí dando algumas diretrizes para você poder estabelecer se você tiver com dúvida em relação a isso. Põe nos comentários aqui quantos acertos você fez. No próximo vídeo, acho que é no próximo já, eu vou falar sobre quais são os concursos de 2023 que você pode fazer, que estão agora, vão começar agora e que usam absolutamente todas as matérias que você estudou para o INSS. Olha, absolutamente tudo. No próximo vídeo. Então se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo e já já a gente se fala. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até daqui a pouco.